Esse tipo de reflexão ética que a gente vem fazendo aqui, a pergunta que eu queria fazer para vocês agora é se ele tem lugar no cotidiano dos pesquisadores como vocês. Imagino que o dia a dia seja tomado por preocupações mais mundanas, como acertar equações no plano teórico, ou calibrar instrumentos para fazer os experimentos funcionarem no plano prático, ou pensar nos prazos de submissão de artigos e pedidos de financiamento. Sobra tempo para esse tipo de reflexão? Tem ética dada por... Tem éticas associadas à religião, tem éticas, né? Mas tem uma ética que eu acho que é muito fundamental, que está ligada ao desenvolvimento da espécie humana, né? Uma coisa lá de dentro, né? que vem com a gente, né? E que tem a ver com a sobrevivência da espécie. Então, essa ética é muito importante e está ligada com essas coisas que o Sérgio diz, né? Inclusive na pesquisa biológica, né? Então, você tem aí uma seleção natural que construiu uma espécie, né? Que, de repente, experimentos de laboratório podem destruir essa espécie, né? Então, existe um elemento da ética que está lá muito dentro da gente, né? Que veio com a espécie humana, que é uma coisa que vem dentro da seleção natural, né? Aliás, a curiosidade, a paixão pelo conhecimento, acho que vem também com a seleção natural, com a formação da espécie humana, né? E por uma peculiaridade dessa evolução da espécie humana, né? A paixão pelo conhecimento e a curiosidade acabam servindo à humanidade, né? Modificam o nosso cotidiano, né? Transformam nossos hábitos, nossos costumes, né? Mudam a nossa vida. Sobre a área específica em que eu trabalho, e que o Sérgio trabalha, né? É mais a questão da física fundamental, tá certo? Então, nós não sabemos que tipo de aplicação poderá ter no futuro, né? Aliás, o que mostra aí do Heisenberg e do Bohr está na mesma linha. Quando o Heisenberg se entusiasmava com o princípio da incerteza, né? O Bohr fazia lá o modelo de átomo de Bohr, né? Quando Schrödinger escreveu a sua equação diferencial de ondas, né? Que o Heisenberg criticava, e o Schrödinger também não gostava do trabalho do Heisenberg, e esses jovens eram jovens apaixonados pelo conhecimento. Eles tinham muita curiosidade em relação a como o mundo funcionava. E aquela física quântica que eles desenvolveram, eu garanto, nenhum deles imaginava que ela pudesse ter qualquer consequência sobre a nossa vida cotidiana. Não era por isso que eles estavam trabalhando naquilo, né? Eles queriam entender como é que a natureza funcionava. Então, 100 anos depois do ano de 1900 é quando houve o trabalho do Max Planck, né? Que começou aquele olhar novo sobre a natureza, né? 100 anos depois apareceu um artigo no Scientific American, do John Wheeler, um grande físico norte-americano, em que ele mostrava que, naquela época, naquele ano, 1/3 do produto interno bruto dos Estados Unidos era baseado na física quântica, né? Então, que resultou no laser, nos aparelhos de ressonância magnética nuclear nos hospitais, né? Nos novos computadores, no transistor, né? Nos semicondutores, enfim, que são a base dos computadores modernos. Então foi, de fato, aqueles jovens, eram jovens, 23 anos, uns eram muito jovens. Você vê, com 20 anos o Heisenberg já desafiava o Bohr, né? Aqueles jovens mudaram a nossa vida hoje em dia. E eles não sabiam disso, não. Eles estavam trabalhando por curiosidade, né? Então esse é um elemento, realmente, que eu acho que está muito junto da evolução da espécie humana, né? A curiosidade, a paixão pelo conhecimento, né? E o outro elemento é realmente julgar sobre as possíveis aplicações do que se está fazendo. E aí eu acho que nós estamos dando a colaboração até interagindo com a sociedade. Se você pegar as sociedades científicas do mundo, mas do Brasil também, essa interação acontece. E discutir nessas questões, né? Então, está presente nas nossas cabeças, não só individualmente, mas eu digo até corporativamente, né? No sentido das nossas associações levantarem essas questões, né? Que são questões importantes. Com relação à biologia, que aparece aqui no Brasil muito fortemente, veja que, em relação a pesquisas com célula-tronco, teve uma reação forte contra isso, né? Nós ganhamos isso no Supremo Tribunal Federal. A Academia Brasileira de Ciências, né, Jacó? Estava lá representada no Supremo Tribunal Federal, né? E houve algumas afirmações estranhas lá do então procurador-geral, que a academia reagiu contra, e acabou que o Supremo Tribunal Federal aprovou, né, a pesquisa, evitou proibir, né, as pesquisas em célula-tronco. Isso passa também por razões éticas, né? Saber que essas pesquisas com célula-tronco, se bem utilizadas, vão ajudar a saúde dos brasileiros, da humanidade em geral, né?
É claro que, se mal utilizados, podem fazer qualquer coisa, mas aí o controle é de quem? É da sociedade, né? Claro que o cientista pode ajudar esclarecendo a sociedade, e nós fazemos isso, né? Então está aí a participação nossa nessa questão ética, que vem, eu acho, muito fortemente associada ao esclarecimento da sociedade em relação à natureza dessas pesquisas, tá certo? A divulgação da ciência que fazemos, a difusão científica, que tem um lugar muito importante na construção dessa compreensão, dessa ética coletiva, né? E de ações políticas que, de fato, beneficiem a sociedade e não ameacem, né, com construções exóticas, né, que possam até produzir a sua extinção. So I think the question was about ethics in the way we are practicing our profession, about our research. First, I must assure you that the physics that we are doing is not dangerous directly. We are working with very, very low energy physics. We are working on systems which cannot produce any harm to anyone, and we are not even sure it can be useful for anything. So in this respect, we are safe. But I think the first ethical point is that we are working for knowledge. And I think Louise said that we are trying in all fields of basic physics to increase our knowledge about nature, our knowledge about life. And knowledge in itself is neither good nor bad. And Louise gave several examples of the use of quantum physics for invention of lasers, magnetic resonance. I could quote also the GPS, which is good, but which can be bad too in some hands. Another example is the internet and the network of optical fibers throughout the world, which convey information at the speed of light, which is a use of laser fiber optics, which were developed in basic science. And the internet is good and bad at the same time. It's good because it gives you a lot of information at hand, but we know that it is used by some people for very bad applications too. And we come again to this idea that it's not science in itself which is bad, it's some use of it which can be developed. And I don't think we can control and restrict our knowledge only because of the bad applications that it may have. And I think a very good example is this stem cell research that Louise quoted, the fact that research on stem cells should be allowed, but the applications then at a later stage have to be controlled according to ethical views. So it brings us back to the same question again and again. I think it's the nature of human mind, it has been for centuries now, to try to develop our knowledge about nature as much as we can. It's an innate curiosity, and I think deeply that this curiosity is good. And we have been talking about scientific research which has some useful application, but I think there are several domain of research which do not have any direct application, and which are being pursued. And I think I'm very optimistic about that. The fact that there is an element in civilization which is the pursuit of knowledge, even without any reward, just because we are curious about the world. I can quote two examples. One is the research for exoplanets, planets on which life could have developed, and it's clear that we will never be able to get there because these planets are many year lights away from the Earth, and if we believe in Einstein's relativity and we deeply believe into it, we will never be able to get there. But the mere fact that we can know whether life or maybe intelligent life has been able to develop elsewhere is just a knowledge which is driven by pure curiosity, and we are spending a lot of money for that. The research of this exoplanet requires the development of very expensive optical devices to send satellites to observe the universe, and I think it's really a good point about mankind that we want to spend money on this kind of gratuitous adventures. And it has been the case from the very beginning. The scientific evolution started in the 16th, 17th century, and since then
you can quote a lot of very expensive expeditions to learn about nature, which were not driven by any greed or by any application. One example I can give was in the 18th century, the expedition which were sent by the French Academy of Sciences to show that the Earth was not just a sphere, but was oblate, and that the degree of meridian did not have the same value at the equator and at the pole. And the French Academy of Sciences sent 2 expeditions, one at the North Pole and one in South America, in Ecuador, to measure the meridian and to demonstrate that the Earth was indeed flattened. This was just research driven by mere curiosity, and it proves that already in the 18th century, this kind of scientific research was being pursued, and I can compare it to the search for the exoplanet. It's something that we are pursuing because we are just driven by curiosity, and so I don't like when we are advocating, when we are discussing with political or with government people, we always have to prove that the basic research that we are doing will be useful. And the main reason we give for it, to be able to pursue our research, to say, listen, we will have the lasers, the transistors, the equivalent of that in the 21st century. I think this is part of the answer, but more deeply, I think, even if it does not bring any economic reward, it has to be carried out because it is in our genes, so to speak, to understand the world around us. This is the development of the human brain, and we cannot do anything against that. Embora dirigida por essa curiosidade genuína, as pesquisas do campo em que vocês atuam, a ótica quântica, tem num horizonte mais adiante algumas possibilidades que se desenham de aplicações práticas, como a computação quântica, né, que permitiria aumentar sensivelmente o tempo de cálculo dos computadores que a gente usa atualmente, e coisas como a criptografia, né, assim, mudar de escala também a segurança da criptografia que fazemos, ou a própria questão do teletransporte quântico, né, uma possibilidade teórica em que os dois trabalharam. Quão perto nós estamos de aplicações como essas que derivariam dos trabalhos de ótica quântica? Eu sei, Luiz, que o seu grupo, o pessoal brinca justamente perguntando quando é que a gente vai poder comprar um computador quântico, cada vez que se publicam notícias na imprensa sobre isso, né? So that's now that we will start to fight and to leave the room, one in one direction, you in the other. Whatever you say, I can comment afterwards. Very interesting. Yeah. Quite interesting. Quite interesting. Okay, so it's true that I was waiting for this question about the quantum computer. So the quantum computer is a kind of metaphoric word which is used to describe the kind of research we are doing. So I think it is triggered by first the mysterious aspect of it. As soon as you say the word quantum, everyone is at the same time thinks it's very mysterious and that it's very powerful and that everything can come out of it. The quantum computer would be a machine which would take advantage of the superposition principle of quantum physics. This idea that the system, before you measure it, can be everywhere at the same time, which was alluded to in the movie, and that this superposition could help to compute in a kind of parallel way. The computer could work along many passes at once, and in the end, by some kind of interference procedure, you will get the result of a calculation much faster than a classical computer would provide. In the meantime, to develop these ideas came this idea about quantum teleportation, which is even more appealing because it is this kind of science fiction aspect to it. Quantum teleportation is the fact that you have if you have a particle in a quantum state, then you can, by a kind of machine, copy this particle on another one at a different place. I never understood why people is so much excited about it, because it's what a fax machine is doing. And the fax is much better,
because when you use a fax machine, you put the piece of paper here and you get it there, but you still have it here. In the case of teleportation, you put a particle here, you get it there, but then it is destroyed here. So you have to make sure that the process works, otherwise you are dead. So the quantum teleportation is a very nice trick, but it does not, you have to be careful about it. But it's clear that a quantum computer would use this idea of teleportation inside the machine to send quantum information from one point to the other. Now, this is very difficult to achieve because quantum phenomena have to be protected from the outside world. There is this phenomenon called decoherence, which destroys this superposition state very efficiently. And Luis and I have been working on that on the theoretical and then on the practical side. And I want to take this opportunity to say that what we have done in our lab in Paris came directly from the discussion and the theoretical papers that we wrote with Luis and with Nissim Zaghuri back in the early 1990s. And this is a very good example of collaborative work between theoreticians and experimental people. And we had some of the early ideas about quantum computing. We wrote a paper about quantum switches. We wrote a proposal about teleportation. And this was achieved by other groups. And this is another aspect of the research that I want to emphasize, the fact that research is a global endeavor, which is a work made by many groups in the world which exchange their result and their information between them. And we have been working very closely in Rio and in Paris, but we have also exchanged with a lot of other scientists all over the world. And this is what is really good about scientific research. Now, I said that decoherence is a big challenge to overcome in order to build something which would be close to a quantum computer, and nobody knows whether this could be achieved. It's very hard. And I think that this idea of a quantum computer which would replace the laptops that we have in our homes now is a kind of utopia. But this research will be useful for other things which we cannot even imagine today. And this brings us back to what Luis said before, that when you make fundamental research, you never know what the application will be. We are very far from a real quantum computer, but I think it's a very interesting domain of research. Quite interesting. No, I agree with Serge. But you know, you see, he's still speaking in English. Oh yeah, okay, I forgot. I forgot. Então, fazendo a transição, né, eu concordo com o Sérgio, com a avaliação dele. Realmente, eu acho até que em alguns países, né, o computador quântico é, usando um termo em inglês, oversold. Né, oversold, quer dizer, apresentado como algo que vai acontecer aí, as pessoas usam isso para conseguir recursos. E aí entra uma questão ética. Né? Eu acho, por exemplo, e o Sérgio também, que isso não deve ser feito. Você vai enganar quem? Né? De fato, são agências financiadoras que são mantidas... Depends how much money you can get. Então é enganar o público, né? Então acho que tem que ser sério sobre isso. Então tem que dizer por que a gente está trabalhando nisso, né? E é curioso que minha própria... Hein? Desmoraliza depois, né? Mas eu prefiro ainda a ética que diz não devemos fazer isso, né? Porque é algo assim interno, pô, não é correto fazer isso. E realmente, e quando você diz para essas pessoas isso, o Sérgio foi testemunha disso, assim, mas escuta, depois não vão acreditar mais em vocês. Eu já tive uma resposta que você ouviu, que dizia o seguinte: bom, mas o pessoal dessas agências muda o tempo todo, então a memória vai se perder. Você lembra disso? Do you remember that? Então tem isso também, né? Mas enfim, eu acho que nós devemos ser verdadeiros. E diga, Sérgio. Yeah, but I guess if you use the argument which is you should not oversell because people who don't believe you, then it's not an ethical reason. Yeah, I agree with that. I agree with that, of course. That's what I'm saying. So, assim, eu acho que a razão mesmo é essa. Não devemos enganar o público, tá certo? Então deve ser dita a verdade. De fato, pesquisas de opinião aqui no Brasil e em outros países mostram que ainda os cientistas são a fração da sociedade que desperta no público a maior confiança.
Aqui no Brasil isso é verdade. Bom, também não significa muita coisa, né? Mas isso continua a ser verdade em outros países, tá certo? Então, I must say it's not difficult. It's not difficult. Então, é curioso que a razão pela qual eu fui atraído por essa área, que se chama hoje informação quântica, né, tem a ver com essas coisas, né? É porque eu estava interessado num outro problema, sobre o qual estou interessado até hoje, que é o limite clássico da física quântica. Né? Como é que, a partir de uma teoria que prevê que os elétrons podem estar em qualquer lugar, né, nós chegamos a uma situação em que as pessoas que estão aqui na audiência estão localizadas, não estão em qualquer lugar. Né? Eu posso vê-las, posso ver o Sérgio aqui, né? Ele não está vagando por aí. Então, como é que nós podemos entender isso? E essa é a teoria que o Sérgio falou, que é a teoria da decoerência. Né? Você entender como é que o ambiente, né, faz com que propriedades quânticas se reflitam no mundo macroscópico como propriedades clássicas, de localização de objetos. Né? E acontece que essa curiosidade, que tem uma natureza fundamental. Para que serve conhecer o limite clássico da física quântica? Na época, eu diria, para nada. Né? Satisfaz a nossa curiosidade sobre o universo. Né? Para que serve isso? Né? Bom, por acaso, serve para discutir a robustez dos computadores quânticos, né? Porque o mesmo fenômeno que localiza as pessoas aqui transforma os computadores quânticos, aliás, muito rapidamente, em computadores clássicos, que já não têm aquelas propriedades de velocidade dos computadores quânticos. Então, esse é um exemplo de uma motivação muito básica que você acaba na ciência assim, né? Você acaba também resolvendo coisas, ou tratando de problemas correlatos. Né? E o cientista vai assim, de um problema para o outro, né, por contiguidade, né, vai tratando dos outros problemas. Então, vamos ter computador quântico? Eu acho que tem várias dificuldades pelo caminho, imensas dificuldades. Né? As pessoas agora estão fazendo simulações, tem muitos grupos fazendo isso. A primeira ideia de usar computador, de fazer o computador quântico, era resolver certos problemas. Um deles era um problema que o Jacob conhece bem, né? Fatoração de números primos. Né? Então, esse problema, fatorar um número primo, significa escrever que 15 é igual a 5 vezes 3, né? Fatorar em números primos. Se o número é muito grande, o melhor algoritmo conhecido de fatoração leva um tempo muito grande para fazer a fatoração. Ele cresce exponencialmente com o tamanho do número. O melhor algoritmo conhecido. Aí alguém mostrou, lá em 1994, o Peter Shor, que trabalhava nos laboratórios da Bell, né, mostrou que usando um computador quântico podia-se fazer isso muito mais rápido. Agora, ter isso na prática, eu acho, pelo conhecimento atual, praticamente impossível. Né? Agora estão tentando fazer simulações. Hein? Não, no momento, com o conhecimento atual. Sim, no conhecimento atual não vai dar. Agora, as pessoas estão fazendo agora simulações, né, de sistemas físicos. Agora, as simulações até agora são bastante, digamos, elementares. Se isso vai prosseguir ou não, é difícil dizer. Mas eu acho, sim, que é um campo em que nós estamos aprendendo muita coisa, né? E o que vai dar, eu concordo com o Sérgio. Eu acho que nós vamos ter surpresas pelo caminho, como temos tido no passado. Né? E não é por isso que a gente está fazendo pesquisa nessa área. Eu, pelo menos, não estou. Outras pessoas estão. Né? Estou fazendo pelo interesse teórico que isso desperta, né, para satisfazer curiosidade em relação ao comportamento da natureza em certas condições. Sérgio, você quer fazer? Maybe I should say that the problem of factorization of big numbers, Bohr would qualify it as quite interesting. Quite interesting. I want to add something about. I think I wanted to add something. The fact that we can. Why are we talking about quantum computing? It's because we have now technological means to manipulate single quantum systems. We can look at single atoms or single photons and make them interact with each other, and then we can learn how to build up this quantum complexity in systems. We are using the laws of quantum physics to do that. And at the time of Bohr, Heisenberg, Einstein, at the beginning of 20th century, all these kind of experiments were considered as thought experiments. I think they use the word thought experiment in this yes. movie. At that time, these people thought that this experiment would be forever impossible to do. In fact, all what we are doing now is coming from this fundamental knowledge of quantum, that quantum physics
had discovered back in the 1920s. And this is the power of the human mind, of the human brain, which is able to invent these powerful theories which explain the world now. So we are on the shoulders of these people. What we are doing now is really the continuation of this physics. It will be very interesting, fascinating to imagine what people like Einstein or Schrödinger would think of what we are doing today. I don't think they would be surprised by the principle, but maybe they would be astonished by all the applications. Actually, you know, in 1952, Schrödinger wrote an article in which, em 1952, o Schrödinger escreveu artigo em que ele dizia algo assim, fazer experimentos com únicos átomos, né, partículas individuais, isso é tão absurdo quanto pensar que nós vamos encontrar ictiosáurea no jardim zoológico. Ictiosauro é um monstro pré-histórico, né? E as pessoas, às vezes, o ridicularizam por isso. Dizem assim, imagina, e agora temos esses experimentos com átomos únicos, fótons únicos, que o Serra fez, e que aliás, foi citado no Prêmio Nobel para ele, né? Mas, de fato, ele estava quase certo, porque esses experimentos estão sendo feitos quase ao mesmo tempo em que nós criamos ictiosaura no jardim zoológico, a engenharia genética. Então, de repente, talvez essas coisas se concretizem paralelamente. Mas, de fato, eles não imaginavam naquela época que isso seria possível, porque não havia tecnologia para isso. Mas a tecnologia apareceu graças à física quântica. Então, perguntaram o seguinte: qual a possibilidade do erro, voltando então à trama do filme propriamente dita, qual a possibilidade do erro de Heisenberg sobre o urânio-235 ter sido o caminho ético de evitar a bomba alemã? Qual a possibilidade de Heisenberg ter alertado Bohr sobre a bomba alemã e, com isso, tê-lo feito interferir em Los Alamos para acelerar a bomba dos aliados? Quem se aventura? Vou dizer o que eu especulação agora. Vou falar um pouquinho, depois o Sérgio fala. Então, essa é uma questão que, se você olha a literatura, é muito debatida na literatura. Então, tem até historiadores da ciência que ficam fortemente do lado de uma das interpretações, outros ficam fortemente da outra. Agora, o fato é que aquelas famosas fitas lá daquela fazenda, né, que os ingleses realmente recolheram chegaram lá na Alemanha no final da guerra, pegaram os cientistas lá envolvidos nesse projeto nuclear e levaram para a Inglaterra, né, e botaram numa fazenda, lá numa casa, de fato, né, que estava cheia de microfones, né, e ficaram ouvindo lá. Então, quando eles tiveram a notícia da bomba, de fato, teve isso, né, exclamações do tipo, onde foi que nós erramos? Está gravado lá, né? Então, foi de propósito que eles erraram. Aquelas fitas gravadas naquela casa, a meu ver, não dão essa impressão. Dão uma impressão de que eles estavam perseguindo realmente esse projeto, né? As contas que estavam fazendo exigiam 1 tonelada de urânio, né? E isso exigia uma tecnologia muito cara. E chegou um ponto em que, a Alemanha estava comprometida com a guerra lá na União Soviética, né, gastando muito dinheiro com isso, ocupação de vários países, né, e chegou um ponto em que a questão econômica se colocou. E eu acho que esses cientistas começaram a ficar receosos, porque um erro deles lá na Alemanha tinha consequências pessoais mais drásticas do que um erro de alguém no Projeto Manhattan, deve ser dito. O Projeto Manhattan tinha o general Grover lá, mão de ferro, que liderava aquilo, mas na Alemanha eles seriam mortos. Tá certo? Então eles resolveram falar com Albert Speer, né, dizendo, olha, isso aí vai ser muito complicado, vai custar muito dinheiro, não é? E o Albert Speer considerou que as prioridades econômicas da Alemanha eram outras. Isso é uma versão que eu li, né? Mas, enfim. Então, isso aponta para esse fato, tá certo? Agora, aquele diálogo entre o Heisenberg e o Bohr, que a gente não sabe direito o que foi dito, né? As interpretações pós aquele diálogo são diferentes entre o Heisenberg e o Bohr, né? O Bohr menciona que ficou assustado com a possibilidade dos alemães estarem desenvolvendo a bomba, né? E, de alguma forma, ele comunicou isso, né, para os ingleses, para os americanos, né? Então, agora, será que foi de propósito que o Heisenberg fez isso, para fazer com que o Bohr se comunicasse? Não sei, eu não sei. No, I think I agree. I don't think that Heisenberg did that for ethical reasons. But I agree that the fact that
this atmosphere of terror in Germany made it difficult for the German scientists to propose a project which had a large probability to fail. So they were afraid to start it. Some of the people in the farm hall, some of the people who were spied upon by the English in the were very sad that they didn't appreciate the possibility to build a weapon. Some physicist called Gerlach, who was a very famous German physicist, was just crying because he was humiliated by the fact that he had not been able to understand that this bomb could be built. So it's Heisenberg is more ambiguous. You don't know exactly what he thought. On the other hand, some physicists like von Laue, who discovered the use of X-rays at the beginning of the 20th century, had been against the Nazis from the beginning, and he was very happy that this was not developed in Germany. In fact, von Laue is known. It's very interesting to try to understand the psychology of the physicists, the few physicists, very good physicists who stayed in Germany. One was Heisenberg, and von Laue is another one. Von Laue, the story says that each time there was a Nazi visiting his lab, he made sure that he had some things under his arm so he did not have to make the German salute in front of him.